Então a gente vai lá para a capital federal conversar com a Flávia Alvarenga. Flávia, conta um pouquinho para a gente dessas reuniões importantes que devem acontecer ao longo dessa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Maju. Boa tarde a todos. A primeira reunião marcada agora para as 2 horas da tarde, ministro da Economia Paulo Guedes com o presidente Jair Bolsonaro. Depois, o ministro da Economia tem uma outra reunião com os presidentes do Banco Central, Banco do Brasil, Caixa Econômica e BNDES. E hoje, pela manhã, o governo anunciou o resultado das contas de fevereiro. O secretário do Tesouro Nacional, Mansueto Almeida, falou sobre os números. As contas fecharam no negativo. E o secretário disse o seguinte, que as estimativas agora, por conta de todas as medidas que vão ser adotadas por causa da Covid-19, essas estimativas mudaram. Vai ter uma perda na receita e vai ter que ser feita uma reestimativa de arrecadação, de receita. Segundo o secretário do Tesouro Nacional, agora o déficit primário deste ano deve fechar em torno dos 350 bilhões de reais. O secretário disse que é um ano atípico e que os próximos 3 meses serão os piores. Vamos ver a reportagem. As contas de fevereiro fecharam no vermelho. O resultado foi de um déficit primário de 25,9 bilhões de reais, maior do que no mesmo período do ano passado. Este número não inclui os gastos provocados com a pandemia do novo coronavírus. As medidas econômicas começaram a ser adotadas em março. O secretário do Tesouro Nacional explicou os números numa videoconferência. Mansueto Almeida disse que este ano, com o novo coronavírus, a previsão mudou. Os próximos 3 meses devem ser deficitários e com resultados ainda piores. Será um ano bastante atípico. Por que será um ano bastante atípico? Como vocês já leram no sumário executivo que foi divulgado, a gente terá uma pressão muito forte do lado da despesa e eventualmente da arrecadação nos meses de abril, maio e junho. Os meses de abril, maio e junho serão aqueles 3 meses que nós sentiremos o efeito maior da política de combate, a propagação, a difusão do coronavírus na economia. A gente observará uma série de atividades econômicas paradas. Mas o secretário destacou que esses são gastos temporários. A despesa com o programa de transferência de renda por causa da Covid-19 é uma delas, por exemplo. O crescimento da despesa, que vai impactar fortemente o resultado primário desse ano, é baseado no crescimento de despesas temporárias. Despesas que poderão ser autorizadas por meio de abertura de crédito extraordinário numa situação de calamidade pública. É muito importante, é fundamental que se tenha um controle para que despesas temporárias não se transformem em despesas permanentes. A queda na receita, na arrecadação, será monitorada com mais cuidado. Mansueto disse que o PIB, o Produto Interno Bruto, pode ser negativo. O Ministério da Economia vem anunciando ações para conter a crise. Além da transferência de renda, que ainda aguarda votação no Senado, tem antecipação de 13º salário, suspensão de pagamento de alguns tributos temporariamente. Até agora, as medidas econômicas alcançaram 306 bilhões de reais, mas precisam de publicação de decreto, medida provisória ou aprovação de projeto no Congresso. O Banco Central autorizou maior liquidez no mercado, mais dinheiro livre para os bancos emprestarem. Para este economista, é importante que o governo entre como garantidor, assuma o risco de inadimplência junto com os bancos. Só assim o dinheiro vai chegar lá na ponta, na mão do empresário. A ideia do Tesouro, do governo, assumir o risco de crédito é para que esse recurso chegue à ponta, chegue para a empresa a uma taxa minimamente razoável. Tá? Não basta você, por exemplo, garantir liquidez via liberação de compulsório, porque os bancos, nesse ambiente de aversão a risco, eles dificilmente farão a operação de crédito. E se o fizerem, farão isso a uma taxa bem mais elevada, inviabilizando a operação, tirando o sentido dessa operação, porque a empresa não vai conseguir pagar o recurso de volta. No programa que vai financiar os salários de trabalhadores de pequenas e médias empresas, o Tesouro já assumiu o risco junto com os bancos. 85% dos 40 bilhões de reais virão do governo e o restante dos bancos.
E durante uma videoconferência com representantes da Confederação Nacional dos Municípios, ontem, o ministro da Economia, Paulo Guedes, defendeu o isolamento recomendado pelo Ministério da Saúde. Você aguenta 1 a 2 meses, isso funcionando, você talvez aguente os 3 meses sem o colapso completo da economia. Então nós estamos aí, quer dizer, passou de 2 meses e meio, começa a pressão total, a economia começa a se desorganizar. E para a saúde, aparentemente você precisa desses 2 ou 3 meses. Vamos conversar sobre isso de uma forma construtiva, vamos pensar sobre isso. E eu ainda não, eu como economia, eu gostaria que nós pudéssemos manter a produção e voltar mais rápido. Eu como cidadão, seguindo o conhecimento do pessoal da saúde, ao contrário, eu já quero ficar em casa e fazer o isolamento. Eu volto a falar com a Flávia Alvarenga lá em Brasília, porque ainda falando sobre economia, Flávia, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, decidiu que o governo federal está livre para gastar o que julgar necessário nessas ações de combate ao novo coronavírus. Maju, essa decisão saiu ontem por meio de uma liminar que dá um amparo ao governo. Pela decisão do ministro Alexandre de Moraes, o governo federal poderá gastar tudo aquilo que julgar necessário em todas essas ações de prevenção contra o coronavírus. E esse é o detalhe, sem todas aquelas exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal e da LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias. O que isso quer dizer? O governo não vai precisar dizer de onde ele vai tirar o dinheiro para compensar esse gasto, o gasto que não estava previsto. Essa é uma decisão liminar, ainda será submetida ao plenário, mas já é válida também para os estados e os municípios. Então, além do estado de calamidade pública, essa decisão, que foi um pedido feito pela AGU, dá mais um amparo jurídico ao governo. E o ministro Alexandre de Moraes também decidiu por mais 3 estados que pediram a suspensão do pagamento da dívida com a União por 6 meses. Agora também entraram nessa lista dos estados que conseguiram essa suspensão dos pagamentos: o Pará, Mato Grosso do Sul e o Acre. Maju. Obrigada, Flávia. E ontem, um dia depois de o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, defender o isolamento social e recomendar que as pessoas não saiam às ruas até que o sistema de saúde tenha tempo de se preparar e não fique sobrecarregado, o presidente Jair Bolsonaro foi dar um passeio por várias partes do Distrito Federal. Primeiro, Bolsonaro foi ao bairro do Sudoeste, em Brasília, onde a simples presença dele já provocou pequena aglomeração. Entrou numa farmácia e numa padaria. Mais pessoas se aproximaram do presidente, o que contraria o apelo da Organização Mundial da Saúde e do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. De uma mulher, ele ouviu desejos de boa sorte. De outra, apelos a favor do isolamento em meio à pandemia do novo coronavírus. Isolamento para nós, hein? Isolamento. Sem isolamento a gente não se cuida. Depois, o presidente foi até o centro da cidade de Ceilândia. Uma aglomeração um pouco maior se juntou. Alguns populares aparentemente eram maiores de 60 anos, grupo mais vulnerável ao novo coronavírus. O presidente conversou com ambulantes, vendedores de churrasquinho e ouviu pedidos de trabalhadores. É isso aí, Bolsonaro, nós temos que trabalhar. E novamente, descumprindo as orientações básicas de evitar aglomerações, Bolsonaro tirou fotos com crianças e apoiadores bem de perto. Na volta do passeio, o presidente Jair Bolsonaro voltou a se posicionar contra o isolamento social mais geral, defendido por autoridades de saúde do mundo inteiro. Defendeu apenas o isolamento de idosos e de grupos de risco. Usando o seu linguajar costumeiro, disse que é preciso poupar vidas, mas que todos vão morrer um dia. E que é preciso atenção para o impacto da pandemia na economia. Temos o problema do vírus, temos, ninguém nega isso aí. Devemos tomar os devidos cuidados com os mais velhos, as pessoas no grupo de risco. Agora, o emprego é essencial. Essa é uma realidade. O vírus está aí. Vamos ter que enfrentá-lo. Vai enfrentar como homem, pô. Não como moleque. Vamos enfrentar o vírus com a realidade. É a vida. Todos nós iremos morrer um dia. Queremos poupar a vida? Queremos. Na parte da economia, o Paulo Guedes está gastando dezenas de bilhões de reais, que é do orçamento, que é dinheiro do povo, né?
Se bem que nem dinheiro é. Nós pegamos a autorização do Congresso para furar o teto. Que vai ser paga essa conta na frente. O presidente justificou o passeio, alegando que foi conhecer as necessidades do povo. Disse que não anunciou sua visita previamente, mas não comentou o fato de que a simples presença de um presidente atrai aglomerações que são condenadas pelas autoridades de saúde porque aumentam o risco de contágio. Hoje é domingo, tem pouca gente na rua. Agora, eu não marquei nada em lugar nenhum. Fui tudo de forma inopinada. Vamos lá, entra aqui, para aqui. Já estava o povo lá dentro. Eu não juntei ninguém. Junta aí, vamos lá, fazer um oba-oba. Nada disso. Fui reconhecido, não teve nenhum apuro, nenhum grito por parte da população. Bolsonaro afirmou que é contra o isolamento mais geral porque os trabalhadores precisam ganhar o seu sustento. Mas em outro momento lembrou que o governo e a Câmara aprovaram uma ajuda de R$ 600 por 3 meses a pelo menos 2 membros de cada família. E não comentou o que especialistas vêm dizendo, que se essa ajuda é considerada insuficiente, cabe apenas a ele, presidente, aumentá-la de forma emergencial, como chefes de Estado de todo o mundo vêm fazendo. Mas vai condenar esse cara aí para dentro de casa? Ficar dentro de casa? Ele não tem poupança, não tem renda. A geladeira, se tiver, já acabou a comida, pois tem que trabalhar, tem que sustentar a tua família, tem que cuidar dos seus filhos. Pô. Temos um problema mais sério no momento. Essas pessoas informais, que nunca tiveram voz em lugar nenhum, tiveram agora que arranjamos, que é do povo, né, meu Deus, R$ 600 para eles. As autoridades sanitárias do mundo inteiro defendem que todos os que possam fiquem em casa para diminuir os riscos de quem tem que trabalhar, como aqueles de setores essenciais como saúde, transportes e fábricas, entre outros. Bolsonaro, porém, insiste num isolamento mais restrito, apenas de idosos e de doentes crônicos, e deu um argumento, no mínimo, polêmico e sem comprovação estatística. E a mulher apanhando em casa. Por que isso? Em casa que falta pão, todos brigam e ninguém tem razão. Como é que acaba com isso? O cara quer trabalhar, meu Deus do céu. É crime trabalhar? A rede social Twitter apagou 2 publicações feitas ontem